tragam a luz, que Jesus também traga o amor e a paz nesse momento. Temos muito a agradecer a Deus por estarmos aqui, mas também temos muitas responsabilidades para com Deus e para com os nossos irmãos. Então, é importante agora convidar todos realmente para que a gente tem que se focar agora, trazer um pouquinho nosso corpo, trazer a nossa alma, trazer o nosso espírito aqui para dentro. Se estamos aqui, nós temos alguns objetivos e cada um tem o seu. Espero que a música e a vibração tenham alegrado um pouco, mas tem muitos aflitos, tem muitos procurando respostas, tem muitos procurando uma luz na escuridão. É o que a gente tenta fazer aqui, a gente tenta expor o que acontece, como que as coisas acontecem e tentamos comportar um pouquinho os anseios de cada um, que vem cada um com seu objetivo aqui para dentro, né? E aí nós vamos falar sobre uns temas aí um pouquinho de doutrina, um pouquinho de compromisso, um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de consolo. A gente vai tentar mesclar um pouquinho dessas coisas, porque isso que é importante, né? O Espiritismo busca isso. E quem, depois de uma semana de trabalho, né, vem para cá bem tenso, muitas coisas aconteceram na semana, né, e estão acontecendo na nossa vida. Não se preocupem, tá? Aqui esse momento é o momento que a espiritualidade estará tratando cada um naquilo que necessita. Então não se preocupem com isso. Esse tratamento às vezes acontece, eu já digo algumas vezes, né, de dar sonolência, coisa parecida. Então se algum companheiro do lado começar a dormir, não se preocupa, deixa ele dormir, que é o tratamento espiritual que está sendo dado para ele e para nós também. Agora só espero que não durma a plateia toda, tá? Evangelizar é trazer a boa notícia, dar a boa notícia, dar uma boa nova, trazer coisas boas. É isso que é importante. Então veja bem, se a gente entende que a palavra evangelizar é isso, é muito importante então que a gente tenha condições de estar ali para ouvir a boa notícia que será dada. Então essa é a grande história dessa noite. A gente tem que experimentar o amor de Deus, porque senão a gente não consegue dar uma boa notícia. Aqui nós não estamos falando de boas notícias terrenas, né? Nós estamos falando nesse momento de boas notícias espirituais. Então ninguém consegue dar uma boa notícia se não tem experimentado o amor de Deus. O amor de Deus é puro. Jesus explicou o que é, nós também sabemos de certa forma o que é. Mas não basta amar os amigos, temos que amar os inimigos. Então essa experimentação do amor de Deus nos permite sermos credenciados a dar a boa nova, ou a evangelizar, né? O que não é evangelizar? É tentar levantar a espada da justiça, né? Alguém dizer, não, porque se isso acontecer, você faz isso, e porque aquilo lá, então isso não é evangelizar. Querer trazer a justiça dos homens é falha. A gente sabe que a justiça é falha. Veja ao longo da história da humanidade. No passado, muitas coisas eram permitidas. Era permitido o marido vingar a esposa e matar, e era normal. Era permitido. Era a lei da época. Hoje é uma barbárie para nós, né? Hoje existe a justiça humana que chegou mais próximo da justiça de Deus e diz, isso não é permitido, não pode fazer uma coisa dessa. Mas todos concordam que nós ainda estamos longe, apesar da nossa justiça terrena ter alcançado o que alcançou até hoje, ainda nós estamos longe da justiça divina. Deus tem outros conceitos de justiça. Não é condenação eterna para aqueles que fazem mal. Então, quem está experimentando o Espiritismo, essa é a primeira boa nova que eu quero dar a vocês. Ninguém aqui, pelo mal que fizer, estará condenado eternamente. Pelo contrário, será convidado a se arrepender
buscar a sua reforma e melhorar-se e trazer uma nova moral para a sociedade. Então, essa é uma tranquilidade também que quando eu conheci o Espiritismo me consumia. Acreditava no castigo eterno. Então, quando o Espiritismo diz, não tem castigo eterno, você mesmo é que vai tomar jeito e você vai se corrigir. Não sei quanto que eu consegui corrigir, mas não sei se foi muito não. Então, evangelizar é dar essa luz, é dar um guia para os nossos irmãos, é orientar os nossos irmãos. Isso é evangelizar. É você colocar aqueles que estão aflitos, aqueles que estão à procura de respostas, a refletirem e achar uma luz. Poxa, se eu for por ali, eu acho que vou me dar bem. E dar bem no sentido de se melhorar, né? E aí a pergunta que provavelmente você já deve ter entendido qual é a resposta, né? Quem deve ser o evangelizador? É um pregador, é um expositor que está aqui na frente com todos os defeitos que eu tenho? É o padre? É Divaldo? É Chico? Quem é o evangelizador? Então, o convite do Espiritismo, o evangelizador, somos nós. Cada um de nós é convidado a ser evangelizador. Então, quem veio aqui buscar auxílio nas suas aflições, vocês acabaram de ver que eu coloquei uma responsabilidade para vocês. Poxa, eu vim aqui pedir uma ajuda, você está dizendo que eu tenho que evangelizar? Aí isso leva para algumas outras questões, né? Quem que nós devemos evangelizar? Né? Eu. Começa por eu. Devemos evangelizar a nós mesmos. Para começar a conversa. Evangelizar nossos pais, nossos filhos. Evangelizar nossa família. Evangelizar nosso chefe. Evangelizar nosso inimigo. Evangelizar nosso amigo. Evangelizar nosso irmão. Aquele professor chato que deu aquela prova. Mas antes de mais nada, devemos evangelizar nós mesmos. Nós mesmos devemos conhecer o amor de Deus e dar a boa notícia para nós mesmos. Ou seja, Deus ama a todos nós. Essa é a boa notícia. Se ama a todos nós, Ele me ama. Então eu já começo a me evangelizar assim. Quando eu digo que Deus me ama e eu sei que o amor dele é infinito. Já comecei a me evangelizar. E automaticamente isso leva para outras opções, né? E aí, como que nós devemos evangelizar? Falando aqui na frente, abre a Bíblia, o Evangelho, sei lá, o que você achar, abre páginas da internet, põe um monte de figurinhas no WhatsApp e manda, aqui, ó, uma mensagem de Deus, mensagem de Deus, mensagem de Deus, mensagem de Deus. Correntes de Facebook. Qual é a forma de evangelizar? Jesus foi muito claro, através das nossas ações, dos nossos exemplos, da nossa conduta para com o nosso irmão. Não existe outra forma melhor de evangelizar do que isso. Não é repassar correntes pelo WhatsApp. Existem mensagens muito bonitas, lógico. Isso não invalida nada. Mas de nada adianta você fazer isso e você não ter exemplo condizente àquilo que você repassa. Então, a forma de evangelizar é a gente mostrar e dar exemplo. E o primeiro exemplo que eu acho que é mais importante é o seguinte: a começar por mim, não tem nenhum perfeito aqui nessa sala. Não tem ninguém aqui que pode dar exemplo de 100% de bondade, de amor, de conduta. Ninguém. Começar por mim. Isso é exemplo? Sim, a partir do momento que a gente reconhece que a gente está aqui nessa terra e somos falhos
E a gente pede perdão e dá perdão pelos justamente essas falhas ou por essas imperfeições que a gente tem. Então, tentar ao máximo dar o bom exemplo. E se falhar no dar o bom exemplo, você se perdoar, pedir perdão para o seu irmão e perdoar o seu irmão. Já começa por aí. A gente tem que entender que nós somos humanos e falhos. Estamos aqui para nos reconciliarmos com os demais irmãos. Práticas para evangelizar corretamente. Bom, aí agora eu vou comentar, né? Bom, se é com a gente tem que começar a aprender algumas coisas, praticar algumas coisas, senão a gente não consegue evangelizar. Como é que eu vou evangelizar se eu não orar? Então, a primeira prática para que eu possa evangelizar corretamente, eu tenho que me ajoelhar, tenho que ser humilde, tenho que pedir forças a Deus e dizer para Ele: Deus me ajude, orar, oração sincera, prece. E que realmente Deus nos ajude. Fazer perguntas e provocar a autorreflexão. Quando eu digo fazer perguntas e autorreflexão, é para você mesmo. Porque não é fazer perguntas para os outros, é para você mesmo. O que eu errei? O que eu fiz errado? Onde eu estou fora da conduta que Jesus deveria ter? O que eu estou fazendo? Usar o Evangelho. O Evangelho é uma ferramenta fantástica. Lá mostra como é que Jesus se comportou, como é que Jesus evangelizava. Lá mostra como é que deve ser a nossa conduta. Então, ele é outra ferramenta que nos permite práticas para que a gente possa evangelizar corretamente. Sermos claros e não tentarmos criar situações embaraçosas. Usar palavras como o pecado. O que é o pecado? Porque todos pecam. Então é complicado isso, dizer: olha, você está no pecado porque você está no inferno, você está numa situação de desgraça. Todos nós estamos, se fosse assim, né? Mas não é, graças a Deus. É a oportunidade da gente se redimir e nos aperfeiçoarmos. E usar também a casa espírita ou templo de confiança. Por quê? Porque às vezes a gente é fraco, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. Então, se a gente utilizar um templo, uma casa espírita, em quem a gente confiar que possa nos ajudar a nos aperfeiçoarmos, a nos melhorar, automaticamente isso cria uma força, uma energia, aquele magnetismo que empurra a gente ao bem. Existe também a questão de leituras, tá? Então, essa obra que foi psicografada, né, por Valdo, através do André Luiz. Aqui tem 2 capas, eu acho que até tem mais capas desse livro, tá? Então, essa obra é muito legal, porque são 47 capítulos, muito curtos, quase capítulo é uma página. Então, nós estamos falando de um livrinho de 50 páginas. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês alguns assuntos que ele diz. Qual deve ser a minha conduta? E aí a conduta das pessoas em geral, né? Qual é a conduta da mulher? Inclusive, num dos livros, isso depende de editora, lógico, de épocas em que foi editado, mas num dos livros, a primeira recomendação da conduta espírita é perante a mulher. Então, ele cita o seguinte, passagem de Jesus no livro do Evangelho de Lucas, vocês vão lembrar dessa passagem. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta cuidava das coisas terrenas para cuidar de Jesus, e Maria estava lá ouvindo Jesus. Não, são as escolhas que a gente faz. Assim é a nossa vida real, né? Isso aí.
Então, Marta cuidava das coisas materiais e Maria cuidava das coisas espirituais. Então são exemplos que a gente deve pensar, analogia para o dia de hoje. Jesus não falava nada que ficasse só naquele tempo. Tudo que ele falava eram alegorias que permitiam ser utilizadas em qualquer época da humanidade, antes ou depois dele. Essa é uma delas. Então a gente tem que entender que a gente também deve ser assim. A gente não deve ficar se preocupando só com as coisas materiais. A gente deve trazer luz para as coisas que são humanas, que são de Deus também. Deus é importante para nós, e as coisas espirituais são mais importantes, porque elas é que vão levar a nossa vida futura. Aqui é uma passagem. Quais são as outras condutas espíritas que esse livro recomenda? Então ele recomenda o seguinte: como que a mulher deve ter a conduta dela, como o homem deve ter a conduta dele, como o jovem deve ter a conduta dele, o dirigente da reunião doutrinária, nos embates políticos, como é que deve ser a nossa conduta, nas obras sociais, diante de uma tribuna, na imprensa, perante a pátria, perante as fórmulas sociais, até a própria doutrina, como é que deve ser a conduta perante Jesus, como é que deve ser a nossa conduta enquanto quando a gente está fazendo alguma coisa, por exemplo, um sonho. São 47 questões muito bem elaboradas e dá um guia bem rápido para a gente saber como é que deve ser essa conduta. E aí vem a questão do espiritismo, né? Que ele nos convida às responsabilidades. Então aqui não existe numa casa espírita, no espiritismo, alguém que venha e vai achar uma fórmula pronta. Estou aqui aflito, Deus, e vim aqui, eu estou aqui com uma situação ruim na minha vida, na minha família, em qualquer lugar. Muitos desempregados, eu estou aqui desempregado, estou aqui, eu queria uma luz para minha vida, eu perdi um parente querido, também quero uma luz, então não é isso que o Espiritismo vai te dar de bate-pronto, assim, de mão beijada. O Espiritismo vai pedir o seguinte: você tem uma responsabilidade, que é consigo mesmo. Então vamos entender quais são essas responsabilidades para consigo mesmo. Ele te convida a você sair da zona de conforto e fazer a reforma íntima. Então ele te convida a sair da zona de conforto e fazer a reforma íntima. Porque só com ela você vai conseguir compreender essa aflição que você tem hoje, essa angústia. Essa reforma íntima que você fizer em você mesmo vai automaticamente lhe dar uma luz de como que você deve tratar este assunto. Porque esse assunto é seu, então só você vai poder tratar. Não vai ter uma fórmula pronta que alguém vai lhe dar e vai dizer, é assim. Então o que é o Espiritismo? Ele não é um lugar onde eu vou lá e vejo os espíritos, que eu consigo conversar com outro plano, que eu consigo, que alguém vem me dar um passe e está tudo bem, eu sou curado, vai ter aquelas cirurgias espíritas e vai acontecer. Isso são, de novo, alegorias que são criadas, mas o Espiritismo tem algo muito mais profundo que isso. O Espiritismo é o seguinte: ele é um misto de religião, ciência e filosofia. E a primeira filosofia de Deus, isso já vem de séculos. Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Então a primeira coisa, você tem que se conhecer, saber quem é você. Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má? Aí ficou genérico demais, né? Todo mundo vai dizer, sou bom, sou mau. Realmente nós somos bons, porque assim, o nosso objetivo é ser bom, né? Então é onde a gente quer chegar. Então a partir do princípio que eu quero ser bom, me reconheço como bom, já é o primeiro passo, porque é isso que a gente precisa acreditar, né? Essa é a primeira crença que a gente deve ter, né? Religião, porque aqui também se estuda sobre a obra de Jesus, o que Jesus fez, aquilo que Jesus deixou.
Ele também lhe dá assim, aquele impulso para você melhorar de forma sustentável, não apenas deixar de roubar, mas a entender por que aquilo lá não se pode ser feito. Então isso é a parte da religião. E ciência, porque desde quando o Espiritismo foi revelado a nós, Allan Kardec sempre disse: enquanto o Espiritismo estiver parelho com o que a ciência diz, nós estamos sempre indo em direção à verdade. Se houver alguma coisa no Espiritismo que vá contra a ciência ou vice-versa, nós nos desviamos da verdade. Tudo que Allan Kardec fez e codificou para que a gente entendesse, ele se baseou em estudos e ciência. Então isso não tem escapatória. Então nesse ponto, muito importante a gente entender, porque aí já começa a colocar na nossa cabeça como que a gente deve nos guiar para saber se a gente está indo em direção à verdade ou fugindo dela. Então essas três coisas, essa tríplice ideia do Espiritismo é o que fundamenta você ser espírita. Então, a existência de Deus é primária. Deus é um grande ser de equilíbrio do universo, é aquele que... Deus é o amor puro. O amor de Deus criou o universo. E isso gerou nós, planetas, sistemas, galáxias. E a gente está até chegando a algumas conclusões. Talvez não exista um único universo, talvez exista mais de um universo. Então a gente não sabe o tamanho disso, mas a gente sabe que o amor de Deus é que criou tudo isso. Então ele é o primário, ele é o que é o responsável por tudo, é o que dá equilíbrio a tudo. O Espiritismo também diz o seguinte: a alma é imortal. A gente não morre. A gente não morre. A gente está sempre vivo, ou em carne, ou em espírito. A gente não morre. Nós somos imortais. Deve ter aliviado muitas pessoas. Quando a gente desencarnar, sair desse corpo, nosso espírito vai ser tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque esse corpo nos aprisiona, esse corpo nos deixa limitados. A gente só conhece 5 sentidos. Quantos sentidos enquanto espírito será que existem? Então, a gente não morre, a gente desencarna e vai se libertar dessa carne que nos prende. E a gente vai entender muito mais do que a gente sabe hoje. O nascimento é que é ruim para nós, tá? Quando a gente está lá nascendo, ele pega um espírito, né? Uma expansividade, e de repente ele é contraído dentro de um corpo de um bebê desse tamanho. É doloroso nascer, sabe? É doloroso nascer. Agora morrer não. Morrer é libertação. Então, nós estamos sempre na vida eterna. O Espiritismo também se baseia num outro princípio da reencarnação. E aí vem alguns questionamentos, algumas filosofias, algumas perguntas que cabem nesse caso, né? Ué, mas se a gente vem e reencarna várias vezes aqui nesse mundo, por que Jesus não reencarnou de novo? Por que Jesus não reencarnou de novo? Aquela pergunta que sempre vem, né, para quem não é espírita, ele põe: se a gente reencarna, Jesus deve ter reencarnado de novo. Então, se ele não reencarnou, não existe reencarnação. Chega assim, uma simplicidade de pensamento, que é a falta de estudo, de conhecimento, que a gente fica assim, como é que pode, né? Mas aí a gente tem que refletir, pensar e entender quantos mundos existem. Jesus veio para esse mundo com uma missão. Ele é um espírito superior, ele é um espírito de luz. Saindo daqui, ele foi para um outro mundo fazer a missão dele, e assim segue.
Ele cumpriu com a missão dele aqui. Ao cumprir com a missão dele aqui, por que ele tem que retornar? Não precisa retornar aqui. Ele segue a vida dele. E vou dizer mais. Uma vez eu ouvi aqui nessa própria casa espírita, alguém que, eu não lembro a pessoa, porque eu gostaria de dar o crédito, mas alguém chegou aqui nessa casa espírita e disse o seguinte: se a gente pensar bem, a gente tem que evoluir de tal forma que um dia a gente vai chegar junto aos espíritos superiores e a gente vai propor o seguinte para ele: escuta, eu quero ser igual Jesus foi lá naquela terra, eu quero ir para um outro mundo lá de perdidos, nós somos um mundo de perdidos, e eu quero lá mostrar para eles como é que deve ser a conduta e sofrer igual Jesus sofreu, para que eu deixe uma mensagem para isso aí. Resumindo, para a gente, e a gente vai chegar a ser um espírito de luz puro, não se preocupem, todos nós seremos um espírito de luz puro. Para a gente chegar a isso, significa que em algum momento da nossa vida eterna, nós teremos condições de nos ofertar e pedir uma missão tal qual Jesus teve para conosco. Então, o nosso futuro é ser Jesus em algum lugar. Pense nisso. Então é isso, é difícil. Nossa, como é difícil. A gente olha para Jesus, vê tudo que ele fez e diz: nossa. Vai começar quando ele despertou seus inimigos. Lei da ação e reação. Bom, isso também é outra regra, outra explicação do Espiritismo. Tudo que você faz, você vai pagar. Jesus falava isso. Tudo que você fizer, você vai pagar até o último centavo. Ação é ação. Ação é ação. Efeito causa. Não escapa. Não existe escapatória. Então, se eu fizer um mal hoje, em algum momento no futuro eu vou ter que pagar. Seja o tamanho que for. Se for um mal pequeno, eu vou pagar de uma certa forma. Um mal maior, eu vou pagar de outra forma. Bom, se eu estou falando para frente, então se nós estamos aqui, quanto mal a gente fez no passado, hein? Se a gente está aqui sofrendo hoje, é porque, essa minha aflição, é porque, uma coisa eu fiz. Uma coisa eu fiz. Estou em dívida, e a nossa dívida não é barata, porque para estar nesse planeta, vivendo essa coisa que a gente está vivendo hoje nesse mundo, não é fácil para ninguém, né? Pensar na semana que vocês tiveram, os problemas que cada um enfrentou nessa última semana, não é fácil. Então você tem que pensar o seguinte: poxa, eu não devo ter sido boa coisa não, porque eu estou pagando muito caro para esse negócio. Então a famosa frase, né? Joguei muita pedra, né? Nas costas. Resumindo, isso é um ciclo evolutivo, é natural. A gente no passado fez coisas que nós estamos pagando hoje, e o que a gente fizer hoje a gente vai resgatar no futuro. E o que a gente fizer hoje de bom também a gente vai resgatar no futuro. São os bons horas que Deus vai permitir nós termos. São as benesses, a oportunidade. Graças a Deus que nós temos aí 2 pés, 2 braços, enxergamos, ouvimos. Por que nós chegamos nessa encarnação com essa preciosidade desse corpo que a gente está hoje? Porque nós fizemos algum bem, por isso que nós merecemos o corpo que está hoje. E assim segue também, entre outras. Então, no ciclo evolutivo do espírito, a gente vai estar evoluindo. A gente só está no estado encarnado, mas daqui a pouco a gente está no desencarnado. Aí estaremos encarnados, seja onde for, na Terra ou em outro planeta. Em outra galáxia, talvez até em outro universo, se é que existe outro universo, não sabe, embora a ciência está quase comprovando isso. Então significa o seguinte, James, que se eu fizer e tomar responsabilidade sobre minhas ações, eu automaticamente vou me libertar, sim. E essa responsabilidade para com suas ações, para com suas vontades, é que vai libertar você mesmo. Vai me libertar. Assumir a responsabilidade sobre minha vida. Parar de culpar os outros, né? Parar de dizer, o que está acontecendo de ruim é por causa daquele fulano, daquele ciclano, é por causa daquele que atropelou meu filho, é por causa daquele que me demitiu, é por causa daquele
do meu irmão que vive brigando comigo, quer dizer, é isso. Gente, isso não é a verdade. Se você esconder a verdade diante desses fatos, você está mentindo para si mesmo. Então, o Espiritismo diz, assuma a sua responsabilidade e você vai se libertar dessas coisas. Ou seja, é a reforma íntima, é você fazer um processo contínuo de se autoconhecer e saber, o problema é meu, não é do outro. Eu que tenho que resolver. O outro vai resolver o dele, porque ele também tem o problema dele. Todos nós temos problemas. Um causa problema com o outro. Nós causamos transtornos nas vidas das pessoas. E as pessoas causam transtorno na nossa vida. Não existe isso. Nós não somos totalmente bonzinhos, como disse. Nós estamos aqui porque fizemos. Fizemos. Outras pessoas nós iremos magoar por querer ou sem querer. Os nossos amigos e irmãos e tudo, a comunidade em volta também vão nos causar transtorno, vão nos magoar, querendo ou não querendo. Quantas vezes a gente magoa alguém sem querer? E outros também fazem isso com a gente. Quantas vezes a gente magoa por querer? Então, a beleza do perdão, do amor, está aí. É isso que a gente tem que trabalhar, esse autoconhecimento, entender onde a gente errou. Ou seja, é o convite, conhece a ti mesmo. E quando você não se conhecer, você não consegue se libertar. Você tem que eliminar essas arestas dos relacionamentos que existem. Família, pai, mãe, filho, irmão, nora, sogro, sogra, pai, avô, vó. Gente, isso aí é tudo criação humana. É da nossa terra, é aqui no nosso mundo. É terráqueo isso. Isso é da carne. Isso não é do Espírito. Do Espírito é o que Jesus falou. Nós temos um único Pai. E somos todos irmãos. Então o conceito de família em termos de pai e mãe é um conceito criado para nós, muito bonito porque nos permite dar uma noção da nossa vida. Mas se a gente pensar em forma de espírito, que a gente vai desencarnar, daqui a um pouco aquele que é nosso pai será nosso filho na próxima encarnação. Aquele que foi o meu assassino no passado, talvez vai ser minha mãe na próxima. Olha a trama que se cria aí, né? Então, se a gente pensar enquanto espírito, esse conceito, pai, mãe, filho, etc., é um conceito que ele existe durante aquele período, mas ele desaparece. E pensando no conceito da vida futura e nós sermos irmãos, significa que todos nós chegaremos à luz, inclusive aquele irmão que eu tenho uma vingança com ele, que ele será meu companheiro. Lá no futuro vai ser meu companheiro. Lá no futuro a gente vai se dar a mão, vai se abraçar, vai estar na luz de Deus. Porque a gente vai entender por que a gente tem essa vingança com esse irmão, ou ele tem vingança com nós, não pode. Então, é eliminar arestas do relacionamento, melhoramento contínuo. É isso que nós temos que trabalhar. É melhorar essa saúde mental, que automaticamente melhora a saúde corporal. O Espiritismo tem todas as respostas, né? Todas. Aí entra a parte filosófica do Espiritismo, né? As 3 primeiras questões que todos nós fazemos, o que a humanidade inteira faz, né? De onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. A gente veio de um passado do qual a gente se debitou de tudo quanto é besteira. Porque a história da humanidade não foram outros, aqueles que fizeram, fomos nós. Nós estivemos aqui nas guerras, nós estivemos aqui nas lutas, nós estivemos aqui na intolerância e voltamos aqui para corrigir tudo isso. Então, de onde a gente vem? De um passado de miséria moral. É de lá que a gente veio.
Qual é o objetivo? O que a gente tem que fazer hoje aqui? Resgatar essas misérias morais, melhorarmos, fazer a reforma íntima. Esse é o nosso objetivo. E para onde que a gente vai? Para a luz de Deus junto com todos os nossos irmãos, amigos ou inimigos. É aí que a gente vai. Então, essas são as primeiras questões básicas que o Espiritismo responde. Ele responde outras questões que eu fico no convite aí, se quem quiser participar da casa, né? Tem cursos básicos. Olha, de quinta-feira tem um curso muito interessante, que aliás era o tema do primeiro slide. É um curso, é um debate, é um envolvimento, é uma reflexão. Na quinta-feira existe uma turma estudando reforma íntima. Alguém quer saber o que é a reforma íntima? Vem de quinta. Ou tem mais cursos, né? Mas vejam só outras questões que o Espiritismo responde. Por que um sofre mais que o outro? Por que uns têm determinada aptidão e outros não têm? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns nascem cegos, surdos e outros sem esses problemas? Por que Deus permite desigualdade entre os filhos? A maioria das pessoas vive o dia a dia e vai vivendo, né? Vai vivendo, vai ali, está tudo acontecendo bem, o meu emprego está bem ou não está, mas vai vivendo. Até que um dia a casa cai. Perde o emprego, tem uma situação financeira abalada, morre um ente querido, tem uma doença grave, aí todo mundo corre, né? Vamos ver, as aflições aparecem, quem é que pode me ajudar nas aflições? Pois bem, você mesmo. Se alguém veio aqui na casa espírita pensando, hoje eu vou lá, vou ter uma luz na palavra, alguém vai me dar uma fórmula mágica e vou sair ali da porta depois, está tudo resolvido na minha vida, desculpa, gente. Não vou atender a expectativa de vocês, nem ninguém aqui dessa casa. O convite nosso é justamente, venha mais para perto, venha para dentro de você. Tenta reconhecer em você as suas mazelas, seus miasmas, seus problemas internos. Corrija você mesmo tudo isso. E automaticamente tudo em sua volta vai ser mais bonito, vai ser mais colorido. Inclusive na dificuldade que vier a aparecer. Porque você vai estar preparado para enfrentar e você vai entender o que está enfrentando aqui. Então, adivinha o que eu estou fazendo aqui e para não direito. Como consolar as aflições através da conduta espírita? Como é que eu faço isso? Reforma íntima. Só vou deixar de me afligir quando eu tratar esse afligimento, eu mesmo, eu sozinho. Então, quer tratar de tudo que está acontecendo na sua vida, das dificuldades, é por aí que você vai começar. Esse melhoramento, essa reforma íntima. Não precisa vir na casa espírita, basta fazer também isso. Se eu fizer uma avaliação individual, sincera, à noite, quando eu me encontrar comigo mesmo, tentar refletir na minha vida, esquecer o outro, esquecer o chefe, esquecer o professor, esquecer o irmão, esquecer o pai, esquecer o sogro, esquecer a morte, sabe aquela turma toda que fica incomodando a gente? Cutucando, não se preocupe, eles estão cutucando porque você cutucou no passado, tá? Então assim, aguenta, filho. E ore por ele, ore por seu inimigo. Jesus falava isso, ore para o seu inimigo. Existe até preces dentro do Evangelho do Espiritismo para você orar para o seu inimigo. Bom, enquanto eu estiver falando do inimigo, que é aquele cara que te fechou no trânsito, é mais fácil de orar, né? Vai que o cara se enganou, etc. O problema é quando eu digo o seguinte: ore para aquele cara
que pegou a sua filha, fez o que fez com ela, cortou ela em pedacinhos e jogou numa valeta. Aí complicou, né? Mas digo para vocês, assim como Jesus disse, esses merecem muito mais ainda a nossa oração e o nosso perdão. Difícil. Mas chegaremos lá, tá? A boa notícia é que chegaremos lá. Nós chegaremos nesse grau de condição, de reforma do nosso ser. Chegaremos lá. Não tenho dúvida disso. Cada um de nós. Convido vocês a acelerar o processo. Só isso. Inclusive meu, né? Pondere e procure se decidir. O que se pode transformar imediatamente? Bom, é o seguinte, eu falei uma situação extrema, né? Para chegar nela você tem que fazer coisas pequenas, tem que começar pelo pequeno. Então o que você pode fazer imediatamente que você já pode melhorar em você? Que você faz de errado? Eu sou muito falador, eu falo demais, e falando e acabo falando besteira. Pronto. Melhora isso, tenta se vigiar. A eterna vigilância. Vigia isso. Vivo me explorando por qualquer coisa. Então tente vigiar para não estourar por qualquer coisa. Então é isso. O que você pode transformar imediatamente em você mesmo, né? Então vem algumas dicas do Espiritismo, né? Ele dividiu assim os nossos, vamos dizer assim, os temas básicos da nossa reforma íntima em 3 grandes temas. O primeiro tema são os vícios, né? É fácil de entender que são vícios, né? São as coisas mais básicas, inclusive até aceitas pela sociedade. O fumo. Oh, meu Deus. Essa foi. O álcool. Não é? Poxa, é um vício, é um mal que a gente faz. Será que isso aí não está dentro ali que eu posso melhorar já imediatamente, intimamente? Será que não posso fazer? Isso aí, então, porque é sempre uma sociedade fumada, né? Mas para nós espíritas isso é um problema, você tem que resolver. Poxa, James, eu tenho que resolver quem? Eu posso resolver aos poucos? Não. Na verdade pode. Mas de acordo com o Espiritismo, isso não é uma melhora real. É você dizer, eu vou parar o jogo, a gula. Porque tudo isso tem causas, gente. Tudo isso nos causa problemas. E a gente sabe quais são. O fumo, câncer no pulmão, enfisema, o álcool, cirrose, ressaca, enxaqueca, as aventuras sexuais, doenças venéreas, comer demais, obesidade, colesterol. Olha pra mim. Estou aqui falando como se eu fosse, né? Enfim, tem que dar um jeito de resolver. Não sei como, não sei de que jeito. Tem que dar um jeito. A gente tem que tentar resolver. Cada um resolve o seu. Você tem que resolver o meu, cada um resolve o seu. Então são esses vícios, nós precisamos atuar neles e resolver. Cada um de nós, dentro da sua força de vontade, dentro da sua capacidade, de um de cada vez e tentar criar uma situação. Isso é a situação. E agora nós vamos falar defeitos. Aí já complica mais a coisa, né? O orgulho. O orgulho de eu ter uma posição social, de eu ter um cargo, o orgulho de então, é aquilo que eu fico demasiado assim. Meu Deus, me livre o cara falar mal do que eu faço. Vaidade. Aquele cuidado excessivo de como se vestir, de como excessivo, né? Por isso que todo mundo é totalmente desleixado, mas assim, a gente sabe quando a vaidade extrapola, né? Vaidade física, às vezes vaidade na casa, às vezes vaidade no seu carro, isso tudo vai se acabar, gente. Vai se acabar. Vaidade onde? Vaidade de bebida. Bebida. Inveja, ciúme,
complicou a vida, né? Os defeitos são bem mais complicados, né? A avareza, o ódio, a vingança. Isso aí são coisas que são mais complexas e a gente tem que trabalhar onde? Reforma íntima, conhecer a si mesmo, entender que isso aí existe e tratar essa situação, né? E aí vem a parte boa também da história, né? Nós não somos de todos ruins, então nós sabemos que em alguns momentos a gente é humilde, em alguns momentos a gente é modesto, em alguns momentos a gente é sóbrio, em alguns momentos a gente tem sensatez, em alguns momentos a gente é generoso, em alguns momentos nós somos afáveis, em alguns momentos a gente tem paciência. Eu sou muito poucos desses momentos de paciência, tá? Não adianta a gente expor as coisas, porque aqui eu sou só expositor, né? Eu expondo as coisas do Espiritismo. E achar que eu faço, ou vocês acharem que eu faço coisas melhores, muito melhores, não. Mas pelo menos tenta, né? Tenta menos probleminhas, tá? Então, assim, paciência não tem, tá? Então, assim, essa busca que a gente tem, essa é a busca, é a luta interna, é uma reforma íntima. Não é fácil, não é fácil para ninguém, ok? Método prático da autoanálise. Estabelecer metas, fixar resultados e priorizar, né? O que eu posso melhorar? E aí, aqui algumas virtudes, já que as virtudes são legais, né? Quem sabe a gente consegue transformar aqueles defeitos ou aqueles vícios em virtudes. É isso aí, ó. Uma formulazinha mágica, né? Se eu descubro que na minha reforma íntima, que no meu encontro comigo mesmo à noite eu tenho orgulho de alguma coisa, eu devo ser humilde, vaidade, modéstia, inveja, resignação, ciúme, sensatez e piedade, avareza, generosidade, ódio. Uma formulazinha bem simples, né? Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente se encontra consigo mesmo e faz. E automaticamente você vai ver que o mundo vai mudar, suas aflições começam a ser mais simplificadas, né? Você começa a ter menos aflição na vida porque você trocou algumas coisas por outras. Isso aqui eu chamo até de resumão da prática da caridade, né? Porque é isso que vai nos fazer evoluir. Qual que é a prática da caridade? Um resumão, gente. O que é isso aí? Isso aí é uma receita de Santo Agostinho. Enquanto desencarnado, ele também revelou isso para nós, tá? Então, Santo Agostinho diz o seguinte: primeiro, você deve ter conhecimento de si mesmo. Então, Santo Agostinho cita Sócrates desde aquela época lá, antes de Cristo. Segunda coisa, interrogar sua consciência diariamente. É isso mesmo, interrogar diariamente. Terceira coisa, somar o sim e somar o não. Obviamente, somar o sim para as virtudes e somar o não para os vícios e para os efeitos. Aí você faz a soma no final do dia, né? Sim, 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 um não. Opa, legal. O problema é quando você diz sim, não. Aí o que acontece com você? Você começa a comparar o total de cada um. Você descobre que você está em débito ou em crédito naquele dia. E o que você vai fazer no dia seguinte para compensar aquele débito e crédito? Hein? Porque também a gente não espera que acerte tudo sim no dia, né? Então a gente vai ter sempre uma coisinha que a gente vai ter que corrigir para o dia seguinte. Se eu fizer isso e colocar numa planilha, né, num papelzinho no lado da cabeceira da cama, eu vou saber quanto que eu tenho de débito e de crédito. E no dia seguinte eu vou depositando mais coisas boas, até um dia eu ter mais crédito do que débito. E olha que a gente já vem com muito débito, tá, gente? A nossa vida não começou 0 a 0 não, gente. A nossa conta está negativa já desde quando a gente nasceu, tá? Então tem muito crédito para ser feito, tá? E o outro meio, olha só que coisa interessante. Não quero fazer aquilo lá, mas qual que é o outro meio então, que eu tenho para fazer? Vocês escolhem então o que é mais fácil. É usar a opinião dos nossos inimigos. Na maioria das vezes são instrumentos que Deus coloca em nosso caminho para a nossa advertência. O que vocês preferem? É outro meio de resolver também.
Olhe para o seu inimigo, veja, o seu inimigo está se divertindo de alguma coisa. Alguma coisa você tem com ele. Alguma dívida há de ser paga aí. Então Deus coloca os inimigos em nosso caminho, porque é para com eles que a gente deve resgatar. Então, se você tem muitos inimigos, e você pensa que vir na casa espírita, você vai vir na casa espírita para me livrar dos obsessores. Nossa, eu tenho um monte de obsessor espiritual. E aí aquele que diz aí, tem tanto obsessor que também está na carne, que é complicado. Tem tanto inimigo na vida, gente, aí ó. Deus colocou esses inimigos para nos advertir de coisas que a gente deve melhorar. Não fui eu que falei, só estou expondo o que os Espíritos disseram para nós. E se vocês quiserem confirmação disso, basta pensar em Jesus. Jesus falava isso. Só estou expondo o que todos nós já sabemos, cara. Início da libertação das aflições. Então começa pela reforma íntima, porque ela promove a cura das doenças. Como assim? Sim. Olha, se você sabe que vício do fumo é um problema e você reformar isso em você, você vai estar resolvendo uma doença sua, ou uma possível doença, álcool e assim vai. Se eu tirar aquele orgulho, aquele ciúme que às vezes até nos prejudica, a gente não consegue viver porque a gente fica com ciúme, também vai resolver nossas doenças. Então percebe que o trabalho e a responsabilidade cai sobre você mesmo para resolver suas próprias aflições. Um doente ou aflito, busque uma casa espírita. Busque. Não quero a casa espírita. Achei que não gostei. A palestra lá do James foi muito impactante. Achei que ia dizer uma coisa legal. Eu ia sair de lá com mão fácil, ia ser curado de tudo, ia me eliminar os meus obsessores, encarnados ou não encarnados, Então eu não gostei de lá. Mas se você procurar um outro templo, alguma coisa, importa. O que importa é que, no final, você vai ter que se resolver consigo mesmo, reformar você mesmo. Você mesmo vai ter que achar os seus miasmas, os seus problemas, os seus defeitos íntimos que só você conhece. O Espiritismo então convida a isso, a uma responsabilidade e autoconhecimento. Então todos estão convidados aqui a isso. Venham aqui, assumam a sua responsabilidade, vamos nos autoconhecer e vamos nos melhorar. É isso que a gente está convidando, cada um de vocês. Para todos chegará o momento da mudança e tudo vai ficar mais claro. Talvez o momento da mudança tenha sido a minha presença aqui hoje, minha que eu quero dizer a presença de cada um, né? Me colocando você, no lugar de você que está aí sentado. Eu sentei aqui para ver a palestra daquele cara, para ver aquela exposição daquele cara. Então talvez isso seja o processo da mudança. Talvez aí começou a clarear, talvez não. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Surge então um novo ser. Sabe que era música? Que música que é novo ser, né? É o barquinho, não? Novo ser, falava de novo ser. A música falava. Novo ser. Você passa a ser um novo ser. Começa a renovar os hábitos. Não tudo aquilo que você fazia, mas pelos vícios, quem tem, né? Cada um tem o seu. Então, você mudando esses hábitos, você começa a melhorar, e isso segue. Outra coisa, nada acontece de repente, tá? É um processo devagar, é um processo lento e que exige muito esforço, muita disciplina, muito cuidado mesmo de você, responsabilidade de você para com você mesmo, tá? Ou seja, essa é a nossa verdadeira missão aqui na Terra, tá? Nos melhorar. Ao nos melhorar, as aflições vão ser dissipadas, a luz vai nos clarear e mesmo que nós tenhamos problemas, a gente terá, no mínimo, um apoio espiritual para que nos dê força para superar essa nossa aflição que a gente está tendo neste momento, essa nossa preocupação, esse nosso problema. Então aqui nós teremos condições de melhorar. Para encerrar, a boa nova para todos.
tá? Ninguém está excluído nessa caminhada da perfeição. Ninguém. Todos nós, um dia, seremos perfeitos. Um dia seremos espíritos de luz. Um dia seremos igual a Jesus. Ou até melhor que ele. Ele também tem as suas missões a serem feitas. Um dia, cada um de nós chegará cada vez mais perto do Pai. E todos nós estaremos lá, lado a lado. Um vai dar para o lado do outro, meu irmão, que um dia talvez tenha sido meu inimigo. Ninguém está excluído. Todos nós chegaremos lá. Muito obrigado. Boa noite.